Boa noite, irmãos e irmãs, e sejam todos bem-vindos a essa casa. Já que o Edson deu os avisos deles, vou dar o meu, né? Continua ainda a tarefa de ajudar aquelas pessoas carentes. Nós temos 10 famílias que precisam manter um alimento em dia, né? Eles comem todos os dias também com nós, então precisamos desse alimento não perecível. O atendimento fraterno ainda sempre tem aqueles que queiram um pouco mais de conhecimento, buscar ali uma passe individual, aí pode passar no atendimento fraterno, que começa às 19 horas. O grupo aberto ainda não está aberto, temos de férias. Então, dito isso, vamos elevar nosso pensamento a Deus, a Jesus, a Bezerra de Menezes, mentor espiritual dessa casa, para nos acalentar nesse momento, serenando nossos pensamentos, uma forma também de agradecimento de estarmos aqui. Pai nosso que estais no céu, santificado é o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, à medida que perdoamos quem nos deve. E não nos deixeis cair em tentações, mas livra, Pai, de tudo e qualquer mal. Em nome de Deus, em nome de Jesus, damos aberta a primeira parte desse trabalho, que é a palestra, que hoje está em cargo do nosso irmão Machadinho, Wilson Machado, né? Conhecido como Machadinho, que veio de Criciúma, lá do Ceará, um trabalhador incansável, que sempre que a gente pede, ele está à disposição. Vai falar sobre o Cristo Consolador. Então vamos vibrar aqui para que ele tenha um excelente ambiente. Assim seja. Queridos irmãos e irmãs, devidamente harmonizado e asserenado pela prece que acabamos de proferir, e sobre o amparo divino do mentor espiritual desta casa, nós elevamos o nosso pensamento a Deus e a Jesus e preparamos o campo do nosso coração para receber a semente do Evangelho de Jesus, aqueles ensinamentos que o Cristo de Deus nos trouxe há mais de 2000 anos. Este Evangelho é uma das obras básica da doutrina espírita. É um dos pilares que sustenta e que dá condições à nossa doutrina. É um livro de cabeceira de todos nós. Sempre que nós estivermos com qualquer dificuldade, em qualquer sentido da vida, nós recorremos ao Evangelho e o Cristo de Deus nos responde com as suas palavras de conforto, de consolo, de conforto e de esclarecimento. Na noite de hoje vamos estudar o capítulo 6, que o título é o Cristo Consolador. Inicia pelo jugo leve. Mateus registrou em seu Evangelho as palavras de Jesus, que nos convida, quase sempre que nós adentramos uma casa espírita, nós recebemos o convite do Cristo Jesus. Muitos de nós tomam a lição direcionado às pessoas com que nós convivemos e vivemos. Mas recomenda-nos Emmanuel que sempre que nós entrarmos na casa espírita e participarmos de uma assembleia, deveremos tomar o ensinamento do Cristo para nós. Este convite de Jesus, dizendo: vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei.
Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e acharei repouso para as vossas almas. Pois é suave o meu jugo, leve é o meu fardo. Este convite, meus irmãos e irmãs, ele está sendo feito para todos nós há mais de 2000 anos. E nós ainda estamos preocupados com a cor dos olhos de Jesus, com a cor do cabelo, com qual era a religião que Jesus profecia. E não atentamos para o chamado do Mestre Jesus. Quando a dor bate em nossa casa, quando o sofrimento chega até nós, o Cristo de Deus está sempre de mão estendida para nos dar o conforto necessário. Muitos de nós não está preparado ainda para receber este convite do Cristo. E chegará o momento em que cada um de nós está devidamente preparado. Me dirijo aos meus companheiros e irmãos trabalhadores do movimento espírita da nossa região. Nós que estudamos a doutrina espírita, que sabemos a importância que tem de nós demonstrarmos através do exemplo estes ensinamentos do Mestre. Ainda estamos confusos, ainda deixamos a desejar, ainda temos dúvidas. Muitos de nós têm a certeza, mas não sabem demonstrar esta certeza na vida futura, na essência divina do ensinamento do Mestre, que vem a cada dia banhar o nosso coração. Na leitura de harmonização da nossa Assembleia, o nosso irmão falava da extinção do orgulho. E o Cristo Jesus recomendou-nos homens de fé, homens sábios. Aponte suas armas todas para o vosso inimigo, o inimigo comum da humanidade. Seu nome: egoísmo, orgulho. Se nós tivermos a capacidade de eliminar da nossa vida este inimigo, com certeza já estamos dando um passo gigantesco na caminhada evolutiva do nosso ser. As dúvidas que temos em receber o convite e atender o convite do Mestre Jesus. Emmanuel, no livro Fonte Viva, na lição 64, ele nos traz a bússola, traça o caminho e nos mostra o rumo a tomar para irmos ao encontro de Jesus. A lição do livro Fonte Viva, de número 64, o título é Semeadores. E Emmanuel nos diz: é necessário desintegrar-se o velho cárcere do ponto de vista para o devotamento ao serviço do próximo. Na leitura de harmonização, nos falava da importância da caridade. O quanto nós estivermos na clausura do nosso egoísmo, nós não vamos atender o convite de Jesus e vamos deixar passar mais uma vez, despercebido de cada um de nós, este chamamento do Mestre. Há pouco nosso irmão tesoureiro também fazia a sua explanação falando-nos
da necessidade de mantermos esta casa. Outro meio e recurso que nos é oferecido na prática da caridade. Nosso irmão falava da necessidade de mantermos as cestas básicas aos nossos irmãos carentes. Tudo isso é o meio pelo qual Emmanuel nos convida e nos oferece irmos ao encontro de Jesus. Sem o amor e sem a caridade, nós não chegamos na presença do Mestre. E Emmanuel prossegue dizendo: somente através da prática do amor e da caridade para com os nossos irmãos é o caminho que nos leva ao encontro do Mestre Jesus. Aprendendo a ciência de nos retirarmos da escura cadeia do eu interior, excursionarmos através da grande continente denominado interesse geral, nos levará ao encontro dos nossos irmãos necessitados. Emmanuel diz numa outra lição, que eu não lembro o número, que Deus assiste as criaturas através das criaturas. Estes irmãos necessitados, eis o caminho que nos leva ao encontro de Jesus. Emmanuel prossegue: na infinita extensão dele, o continente do eu interior, encontraremos a terra das almas sufocadas de espinheiros, raladas de pobreza, revestidas de pedras ou intoxicadas de pântanos, oferecendo-nos a divina oportunidade de agirmos em benefício de todos. Quando nós, há um tempo atrás, seguia aquele andágio popular, farinha pouca, meu pirão primeiro. Nós deveremos levar vantagem em tudo. Este andágio contraria os ensinamentos de Jesus. Farinha pouca, quem está mais com fome, mais necessitado dentre nós? Essa é a reflexão que Emmanuel nos convida a fazer, que Bezerra de Menezes nos demonstrou com o seu exemplo quando retirou seu anel de formatura do dedo e deu para uma jovem que estava desprovida dos recursos, da necessidade que se faz necessário para todos nós. E tantos outros exemplos que nós podemos ver e seguir para o nosso bem e o bem de todos os nossos irmãos. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 15, que o título é Fora da Caridade não há salvação, Jesus nos fala, através das palavras do apóstolo Paulo, dizendo o seguinte: então dirá o rei os que tiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, tomai posse do reino que vos foi preparado desde o princípio do mundo. Porquanto tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber, careci de teto, me hospedaste, estive nu, me vestiste, achei-me doente, vieste me visitar, estive preso, foste me ver. E estes então lhe dirão: mas mestre, quando foi que nos vimos nesta situação e te atendemos? E eu lembro aqui aquela música, Jantar com Jesus. Aquele moço que preparou a ceia esperando o Mestre Jesus.
Quando ele colocou o frango assado na mesa, colocou uma cadeira especial para que o mestre sentasse. E eis quem bate à sua porta. Um mendigo, pedindo uma migalha de pão. Ele olha para o frango e pensa consigo: vou arrancar uma coxa, não vai fazer diferença para o mestre. Tira a coxa, dá ao mendigo, ele come e vai embora, satisfeito, glorificando o Pai. Ele faz a mesa, prepara tudo, e eis que novamente bate à sua porta uma criança, desprovida das coisas, do alimento, do carinho, da atenção. E ele arranca outra coxa do frango e dá para a criança comer. A criança vai e chega o mestre, o convidado para a ceia. E sentou-se à mesa. E se surpreendeu o convidado com o visitante, porque este não lançava a mão no alimento para comer. E ele disse: sirva-se. E ele disse: eu já estou satisfeito com as 2 coxas. Vede, meus irmãos e irmãs, esta música nos convida a uma profunda reflexão, para que nós veja que muitas vezes o nosso convidado, o Mestre Jesus, ele quer que nós socorra os nossos semelhantes. São estes pequenininhos que Jesus diz no complemento deste capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15. Quando eles perguntaram: mas quando, mestre, que eu te vi nesta situação e te atendi? E ele disse: em verdade eu vos digo, todas as vezes que você fez um destes atos a estas criaturinhas, estes pequenininhos, foi a mim mesmo que você fez. Veja, meus irmãos e irmãs, a importância da prática da caridade sem visando dar lá, tomar cá. A caridade que Cristo Jesus nos incentiva a praticar é sem interesse. E aquela que você dá, esquece. Porque aquele que recebeu não tem condições de refazer. Esta é a verdadeira caridade. Quando nós refreamos o egoísmo e o orgulho e vivemos mais o cristianismo. Voltamos ao nosso tema da noite. Entretanto, para nós desfrutar destes benefícios que Jesus nos oferece, vinde a mim todos vós que estáis cansados e fadigados, que eu vos aliviarei. Para nós usufruir destas graças de Jesus, carecemos, meus irmãos e irmãs, carecemos de atentar para 2 coisas: o amor e a caridade. Procurar compreender os ensinamentos de Jesus, procurar colocarmos em prática na nossa vida. Na medida que nós vamos aprendendo, vamos compreendendo, vamos praticando. Não é somente na cesta básica, não é somente na participação da manutenção da casa, mas principalmente no convívio com os nossos irmãos. Aqueles que pensam diferente de nós, aqueles que não estão ainda habituados a perdoar, a esquecer a ofensa, aqueles que carecem da nossa compreensão, porque estão equivocadamente no erro
e nós tomamos um espírito de julgamento e não queremos olhar a essência do nosso semelhante, mas atentamos somente para o seu erro, atentamos somente para as suas falhas, não percebemos que ele necessita do nosso exemplo para melhorar-se, para fazer sua reforma íntima, para mudar o padrão vibratório do seu ser e participar deste trabalho magnífico que Jesus nos oferece através da prática da caridade e do amor. Prossegue Emmanuel nos dizendo: foi nesse roteiro divino que o semeador pautou o seu ministério de luz, iniciando a celeste missão de auxílio entre os humildes tratadores de animais, continuando através dos amigos de Nazaré, dos doutores da lei, dos doutores de Jerusalém, melhor, dos fariseus palavrosos, dos pescadores simples, dos justos e dos injustos, ricos e pobres, doentes do corpo e da alma, velhos, jovens, mulheres e crianças. Todos nós estamos convidados a fazermos parte da messa divina de Jesus, seja como pai, como marido, como esposa, seja como um bom vizinho, seja na nossa comunidade, no próprio trabalho onde ganhamos o pão de cada dia, em toda parte onde nós estivermos inseridos, temos a oportunidade de participar com o Mestre Jesus desta grande obra que Ele trouxe para nós há mais de 2000 anos e nos convida a transmitir através do exemplo. Exemplo simples, como ajudar, auxiliar uma pessoa a atravessar a rua, escutar uma pessoa que está aflita com os seus problemas, procurar compreender os nossos irmãos equivocados, coisas simples do cotidiano, mas que no somatório geral é muito importante para nós, principalmente nós que queremos e aceitamos o convite de Jesus. Segundo observamos, diz Emmanuel, o semeador ausentou-se da grandeza em que se recolhia e veio até nós, espalhando a claridade da revelação e aumentando a nossa visão e o nosso discernimento. Humilhou-se para que nós fôssemos exaltados, confundiu-se com a sombra para que a nossa luz pudesse brilhar. Embora lhe fosse fácil fazer-se substituído por milhões de mensageiros, mas ele quis vir pessoalmente trazer a boa nova de Deus até nós. Jesus. Tomamos o seu exemplo, meus queridos irmãos e irmãs. Afastamo-nos das nossas inibições e aprendemos com Jesus, na pessoa dos nossos irmãos, principalmente esses que caminham mais além de nós, que por misericórdia e compaixão de Deus toquem seus corações e eles olhem para trás, estende a mão para nós e nos convida a irmos à frente, buscarmos a sublime luz que esclarece o nosso espírito, que nos dá o sustento
que nos dá a fé na vida futura, alicerçando os nossos aprendizes e os ensinamentos que nós tomamos para nós. Diz-nos a lição: todos os sofrimentos, misérias e decepções, dores físicas, perda de seres amados, tudo isso nós encontramos consolação na fé no futuro, na confiança na justiça de Deus, que o Cristo veio ensinar a todos nós. No livro O Céu e o Inferno, Kardec nos traz vários exemplos de espíritos que passaram pelas dificuldades e os quais estão hoje gozando das suas obras, como consequentemente também sendo punidos pelos seus erros, pelas suas faltas de atenção, nos ensinos do Mestre Jesus. Estudamos esse livro. É um livro que nos traz muitas experiências magníficas. Sobre aquele ao que, ao contrário, nada espera e que duvida destes ensinamentos que estamos estudando na noite de hoje. Estas pessoas que duvidam, que não acreditam na vida futura, que pensam que a vida é somente esta passagem que nós estamos. Eu, no caso, já estou beirando os 70 anos. Estas pessoas, quando chegam nesta fase da vida, se desesperam, porque elas não encontram garrida, não têm a certeza e nem a convicção. Elas vivem na miséria moral. Quando nós falamos em miséria moral, vem na nossa mente o mendigo esfarrapado que perambula pela nossa cidade, pedindo pão, pedindo uma veste. E Emmanuel nos diz que a miséria moral é pior do que essa miséria do mendigo que bate à nossa porta pedindo uma migalha de pão. A miséria moral faz com que a criatura tenha todos os recursos à sua disposição e não seja feliz. A miséria moral aniquila a felicidade daquele que poderia ser feliz, porque ele fica aturdido com sua posição em que se encontra, vendo se esvaziar o tempo e ele sabendo que vai perder tudo na sua concepção. Agora nós temos a convicção e a certeza de que tudo que nós vivemos hoje, consequentemente, é o reflexo e aquilo que semeamos no momento passado da nossa vida. E o que viveremos amanhã será, consequentemente, a produção da semeadura de hoje, em que vamos e fizemos nas nossas vidas. Foi isso, meus queridos irmãos e irmãs, que levou a Jesus a dizer: vinde a mim, todos vós que estáis afadigados, que eu vos aliviarei. Entretanto, faz depender uma condição, assistência da felicidade que o Cristo nos promete. Depende exclusivamente de nós observarmos os seus ensinamentos, contidos nas leis divinas do Pai. Aprendermos e colocarmos em prática, principalmente na nossa vida, iniciando no nosso lar, na nossa comunidade, no nosso trabalho, na convivência com os nossos irmãos, em toda parte por onde nos andar.
Essa condição está na lei por ele ensinada por Jesus e exemplificada. Seu jugo é observância dessa lei, mas esse jugo é leve e a lei é suave, pois apenas nos impõe como dever o amor e a caridade. Diz-nos Jesus: se me amas, guardais os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai que vos enviarei outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco, que é o Espírito de verdade, que o mundo não pôde receber porque não vê e absolutamente não conhece. Mas vós conhecereis, porque ficarás eternamente convosco, vos amparando, vos protegendo e vos orientando pelo caminho do bem, defendendo-nos da prática de todo e qualquer mal. O Espírito de verdade. Está no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 15 a 17 e 26. Se as coisas é que o Cristo não dissera tudo, e se ele veio relembrar o que o Cristo disse, é o que este disse, foi esquecido, o mal compreendido por todos nós. O Espiritismo vem na época predita cumprir a promessa do Cristo. Preside o seu advento o Espírito de verdade. Ele chama o homem à observância da lei divina, ensinando todas as coisas, fazendo compreender o que o Cristo Jesus somente ensinou por parábolas. Advertiu o Cristo: ouça os que têm ouvido para ouvir. O Espiritismo veio abrir aos olhos os ouvidos, porquanto fala sem figura e nem alegorismo. Levanta o véu intencionado, lançado sobre certos mistérios. Vem trazer os esclarecimentos, os ensinamentos de Deus para todos nós, de acordo com a posição em que nós nos encontramos. Vem finalmente trazer a consolação suprema aos deserdados da terra, todos os que sofrem, atribuindo a causa justa e o fim útil de todas as dores. Disse o Cristo: bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados. Mas como pode alguém sentir-se ditosos por sofrer, se não sabe por que sofre? O Espiritismo nos mostra a causa dos nossos sofrimentos, nesta existência e existências passadas, e na destinação da terra, onde o homem expia seus erros, corrige seus defeitos, melhora o seu ser, para que possa usufruir da felicidade dos eventos. Homens, homem compreende que merece sofrer, acha justo o seu sofrimento, sabe que este sofrimento lhe auxilia no seu adiantamento na vida futura e aceita sem murmurar, como o obreiro aceita o trabalho que lhe assegura o salário, que lhe dá o sustento à sua família. Como um cidadão que contraiu um grande débito e chama o seu credor e se propõe a pagar em prestações elevadas. E aí ele refreia, ou melhor, corta os seus gastos, principalmente os supérfluos, para que possa honrar o seu compromisso, pagando as suas prestações, livrando-se do seu credor. Meus queridos irmãos e irmãs, isto acontece também com a pedra bruta. Quando o escultor, através da alavanca do cinzel, molda a pedra, ela se revolta, ela se maldiz. Mas quando se vê transformada numa grande obra de arte, ela bendiz o salavanco do cinzel e o escultor por tornar uma obra de arte.
onde vai ser admirada por muitas e muitas pessoas. Assim somos nós diante das nossas provações e das nossas dificuldades, consequência das nossas desatenções. Tudo aquilo que nós passamos é reflexo dos nossos próprios atos. Melhoramos o nosso padrão e convivência com os nossos irmãos e consequentemente melhoramos o nosso contato com Deus. Jesus consola os humildes, dá força aos aflitos que lhe pede. Seu poder cobre a terra pelo seu amor. Por toda parte, junto a cada lágrima, Cristo Jesus colocou um bálsamo que consola. Em cada pessoa aflita, um ombro amigo. Em cada pessoa desesperada, alguém que lhe supra suas carências, suas deficiências e lhe dê o amparo necessário. Possa todos nós, espíritos encarnados e desencarnados, aqui presente nesta Assembleia, ter a graça e a compaixão de Deus, de compreender, de aceitar este convite do Mestre Jesus. Cada um de nós tem um momento certo. Deveremos nos preocupar, mas deveremos sim, na medida que vamos compreendendo e entendendo estes ensinamentos, nos esforçar o máximo para colocar na prática. Eis a lei do progresso. Eis a lei que nos conduz à presença de Deus. O sentimento do dever cumprido nos dará o repouso ao nosso espírito, a resignação para o nosso coração que bate mais leve. A nossa alma se serena e o nosso corpo se corre, porque Deus está conosco. E na medida que nós vamos compreendendo e vamos armazenando esses ensinamentos no nosso íntimo, vamos nos tornando mais fortes, porque vamos compreendendo que os desígnios de Deus estão sempre nos orientando a melhorar cada vez mais. Muita paz, que Jesus permaneça conosco, hoje e sempre. Jesus. Então, como bem disse o nosso irmão, dedilhou aqui no Evangelho, trouxe tantos conhecimentos, né? Nós nos resta aqui agradecer por a vontade dele de vir na nossa casa, sempre disponível e estudando o Evangelho do Cristo. Passamos agora para a segunda parte dos trabalhos. Assim, meus irmãos e irmãs, comungamos hoje esse Evangelho, o Cristo Consolador, levamos para os nossos lares essa paz interior, esse conhecimento para nos libertarmos das nossas algemas kármicas. Que trouxemos do passado, bem como falou nosso irmão, muitas imperfeições. E aqui é a oportunidade de escutarmos, interagir, aprender para evoluir. Que essas oportunidades são dadas a todos nós. Nós podemos também levar esse conhecimento às pessoas que ficam nas ruas, nas cadeias públicas, nos asilos, nos hospitais, nas escolas, os nossos familiares que não podem aqui estar, ou não querem, ou não chegou o tempo ainda de buscar esse aproveitamento tão profundo, que nos leva a refletir a cada oportunidade.
então nossos bons sentimentos a todas essas pessoas que nós falamos, sentimentos de paz, de amor, de caridade para com nossos irmãos. Que eles também procuram evoluir juntamente conosco nessa oportunidade, e assim que for convidado a vir numa casa espírita, busque o conhecimento da leitura do Evangelho para se fortalecer e buscar assim o esclarecimento que precisamos. Somos muito carentes ainda dessas informações, porque além de nós evoluirmos também nossos irmãozinhos que estão conosco no dia a dia, e eles precisam também evoluir. Nós somos a luz, nós somos exemplo, nós somos a vontade, para que os outros possam se servir desse esclarecimento. Que continue muita casa espíritas aberta e outras denominações religiosas buscando esse conhecimento que liberta nós de todas essas algemas kármicas, para que nós possamos dedilhar no Evangelho do Cristo e aprendendo uma boa convivência, aprendendo a caridade, o servir, a justiça divina. Enfim, ampara, Pai, a todos nós. Nesse momento também, lembramos das águas que ficam ali atrás. Essas águas podem ser transformadas e devem e são transformadas quando pensamos em Jesus, quando pensamos em Deus. A espiritualidade colhe da natureza, dos nossos bons pensamentos, esse eflúvio, e coloca nessas águas e transforma num grande bálsamo, num grande medicamento, aqueles que possam gerir, que melhorem parte física, espiritual, enfim, tudo o que nós merecemos. Não esquecendo também os irmãos que já desencarnaram por suicídio, que nada está perdido, as oportunidades estão aí, e Maria de Nazaré possa recolher esses irmãos e dar o divino lugar para eles, dando o conhecimento, dando o colo e explicando que nada está perdido. Temos aí o dom da vida, dom da oportunidade de reencarnar. Que eles possam estudar, aprender, transformar e se perdoar para uma outra oportunidade. E quando vir, cumprir a sua jornada conforme Ele pediu, com a justiça divina e as leis de justiça, amor e caridade. Assim, meus irmãos, nos resta agradecer a Deus por essa oportunidade. E agradecer também ao nosso irmão Machadinho, que vem com tanto prazer nessa casa. Sempre que a gente pede a ele está disponível para que ele volte ao seu recinto com muita alegria e muita saúde a todos. Pai nosso que estás no céu, santificado é o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, à medida que perdoamos quem nos deve, e não nos deixeis cair em tentações, mas livra, Pai, de tudo e qualquer mal. Em nome de Deus, de Jesus e Bezerra de Menezes, damos aqui encerrada a primeira parte desse trabalho, que é a palestra. A seguir vem o passe e o passe tratamento. Uma boa noite a todos.